O nosso bom dia a todos e todas que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos abordar o capítulo de número 10, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Antes de iniciarmos então a nossa atividade, lembramos aos companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diferentes e diversas atividades. Está na página do Facebook, se procurar pela SEAC, nós encontraremos o passe, o atendimento fraterno, e agora, em março, iniciamos já as aulas com as inscrições para o preparatório, para todos aqueles que têm vontade de conhecer e aprofundar a doutrina dos Espíritos. Vamos, então, fazer a leitura de uma página evangélica. Como sempre, escolhemos do próprio capítulo. Nós escolhemos, então, o item 16, que está nas instruções dos Espíritos, com o título A Indulgência. É uma mensagem ditada por José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863, e nos diz assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhos severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quizá cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Assim, então, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, agradecemos, como todos os domingos, a oportunidade da vida e das nossas vidas. Tudo, Senhor, que Tu nos oferece através da natureza, através dos nossos irmãos em caminhada, para que possamos exercitar esta indulgência, para que aprendamos a amarmos uns aos outros, para que saibamos perdoar as ofensas cometidas, porque entendemos, Senhor, a imortalidade da alma, porque entendemos, Senhor, ainda a nossa inferioridade como espíritos imperfeitos que somos. Agredimos tantos irmãos em caminhada e hoje recolhemos aquilo que plantamos. Aprendamos a indulgência, aprendamos a sermos mais amorosos, mais fraternos com todos aqueles que conosco caminham. Que nesta manhã, Senhor, saibamos aproveitar ao máximo as lições aqui explanadas, que saibamos também receber o auxílio do mundo maior, através das energias salutares que se derramam neste grande salão e adentram os lares daqueles que neste momento nos escutam na forma virtual. E pedimos assim, licença ao coordenador desse trabalho, ao coordenador espiritual, para iniciarmos o trabalho desta manhã. Que assim seja. Temos hoje, então, a satisfação de receber o nosso companheiro Daniel,
que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, presidente desta sociedade, atuando nas diversas e diferentes áreas do estudo e da divulgação da doutrina dos Espíritos. Com a palavra, então, nosso companheiro. Então, nosso bom dia a todos, estejamos em paz. Mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que na manhã de hoje podemos estudá-lo, refleti-lo e buscar também as forças para bem aplicá-lo em nossa existência, na nossa vida. É um capítulo muito significativo e que vai realmente de encontro direto à nossa vida prática. Ao falarmos desse capítulo, existe uma certa facilidade em associarmos fatos e acontecimentos da nossa vida. Porque o capítulo trata sobre a misericórdia, trata sobre o perdão. Que é uma palavra que com certeza nós já ouvimos falar muitas vezes. Que nós já deparamos situações em que o perdão se fez necessário, mesmo que não tenhamos conseguido obtê-lo ou dá-lo. Mas nós já percebemos, pela nossa vida comum, muitas vezes a sua necessidade. E o capítulo aqui, conforme Kardec organizou, começa com uma citação evangélica que ele agrupou sob o título Perdoai para que Deus vos perdoe, e que contém uma passagem do Evangelho bastante conhecida. É uma em que Pedro chega a Jesus e pergunta ao mestre quantas vezes ele deveria perdoar. E se era até 7 vezes. Notemos uma coisa curiosa. Pedro não pergunta se é necessário perdoar. Ele pergunta quantas vezes. Ou seja, ele já havia entendido que é necessário perdoar. Mas hoje, nos nossos tempos, importa também que nós recordemos, primeiro de tudo, por que é necessário perdoar. E conforme Kardec nos colocou no Evangelho, uma primeira coisa que devemos não esquecer é a natureza do nosso mundo. O planeta Terra é classificado como um mundo de provas e expiações, em que aqui reencarnam espíritos imperfeitos e, trocando assim miúdos, com mais imperfeições do que virtudes. Dentro desse quadro, o que é que podemos esperar? Aquilo que nós olhamos e encontramos no mundo. Seres humanos que ainda mais erram que acertam. É assim que o mundo funciona. Obviamente, pensar, mas não é o ideal, claro, não é o ideal. Irá se transformar, mas ele ainda é assim. E sendo assim, o que é necessário para lidar com as consequências de conviver com seres imperfeitos, ainda cheios de imperfeições, de paixões, porque isso vai ter consequências. O convívio nunca vai ser perfeito, nunca vai ser pleno e íntegro. Vai haver vacilações, vai haver turbulências, vai haver desentendimentos. Para essas situações é necessário perdão. Vamos imaginar a relação de um casal. 2 pessoas que se unem e vão constituir uma família. Será que elas nunca vão ter nenhum desentendimento? Claro que não, vai ter. Temos que lembrar que são, por mais que obviamente exista afinidade,
que existam laços de afeto, de companheirismo, de amor, são ainda dois seres imperfeitos. E a imperfeição de um vai afetar o outro. Agora, será que por conta disso vai se viver aos trancos e barrancos? Vai se viver em estado completo de guerra? Não. Para esses casos, existe um remédio. E esse remédio se chama perdão. Agora sim vai entrar a pergunta de Pedro. Sabendo disso, que é necessário perdoar, que nós temos que oferecer perdão e também pedi-lo. Porque uma hora vão errar conosco, outra hora seremos nós que erraremos com o outro. Qual é o limite que deve ter esse perdão? E aí, então Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E o que Jesus quer dizer com isso? Aí é Kardec quem vai nos elucidar. Então ele vai dizer o seguinte no número 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansuetude e caridade. Ai daquele que perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas aí a gente pode pensar, mas se assim for, não vai ter assim nenhum limite, a pessoa vai poder sair para ir aos trancos e barrancos, fazendo o que der bem na telha, como a gente diz. A gente estava ficando dizendo perdoa, perdoa. É claro que aqui é necessário colocar as coisas em termos racionais. Como falamos aqui no início, o perdão é necessário quando acontece alguma coisa. Quando acontece um desentendimento, uma rixa, uma ofensa, alguma coisa, para remediar a situação. Por isso ele é ilimitado. Porque ele é exatamente o que vai curar a ferida. Não dá para ficar com ferida aberta. Não dá para ficar num estado que compromete a saúde espiritual indefinidamente. Então, em algum momento, sim, o perdão tem que surgir, porque ele é a solução final. Mas a gente muitas vezes fica assim um pouco desconfortável ao pensar nisso, perante as nossas dificuldades em exercitar essa virtude, porque acontecem certos desentendimentos, certas coisas que são francamente chocantes, que não são simples desinteligências, muitas vezes são fatos bastante graves. Mas aí é necessário olharmos por um outro ângulo. Primeiramente, para aquele que nos afeta. E segundo, pela aquele da lei. Porque a lei de Deus é uma lei de misericórdia. Se ele é misericordioso para conosco, por um princípio recíproco de justiça, é necessário que sejamos misericordiosos com os outros. Mas muitas vezes nós esquecemos as consequências de não perdoar. E para isso vamos falar de uma pequena história. Certo dia, um pai de família tinha um menino, cerca de 8, 9 anos, e que chegou revoltado em casa. E ele ficou naquela situação assim, né? O que é que tinha acontecido? Que viu que o menino
voltou bem assim alterado. E aí, puxando aqui, o garoto começou a contar a história, que na escola, naquele dia, na escola, teve lá uma atividade esportiva, e um coleguinha lá acabou humilhando ele. E ele voltou furioso com o menino. Então ele já começou a desejar o mal, queria que o fulano lá se ferrasse, que se desse mal, que fosse reprovado de ano, aí começou uma série de maldições. Queria que desse tudo errado pro outro. Aí o pai do menino ficou olhando assim, meio pensando, e convidou ele a ir até o quintal. Lá no quintal tinha um pano estendido no varal ali secando. Esse pano assim que a gente usa para fazer a limpeza geral, sabe? Pano de chão. E ele fez o seguinte convite. Olha, vamos fazer o seguinte. Tu vai imaginar que aquele pano de chão ali é lá o teu coleguinha. E eu vou te dar aqui esse saco de carvão. E tu vai pegar as pedras de carvão e vai atirar no pano. Como se fosse atirar no teu coleguinha lá. Com tudo isso que tu tá imaginando. Aí o menino ficou assim nisso, uma facerice que não tinha descrição. Ainda como tinha o desafio de acertar o pano, né, que estava assim, uma altura relativamente considerável, foi lá e começou a gastar o seu tempo lá em fazer pontaria e acertar no trapo. E foi lá até gastar todo o carvão. Então o pai do menino saiu, né, e deixou ele fazendo a atividade. Passou-se o tempo, gastou lá a última pedra de carvão, e o menino constatou que havia acertado muitas vezes aquele trapo que estava pendurado. E aí nisso o pai retorna. Ele diz, então, terminou? Terminei, aí contou lá quantas vezes tinha acertado, aquela coisa toda. Está, muito bem. Agora eu quero que tu vá até o teu quarto e te olhe no espelho. E para surpresa do menino, só dava para enxergar o branco dos olhos. Porque nesse ato que ele foi fazer, conforme ele atirava as pedras de carvão, ele é que mais se sujava. E atirou com tanta força, com tanto ímpeto, que na verdade, quem realmente foi atingido pelo carvão, não foi o trapo que simbolizava o seu coleguinha. Foi ele mesmo. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes aquilo que desejamos para o outro, num ímpeto de indignação, ou de revolta, ou de raiva mesmo, com as coisas que acontecem, não vão ter o efeito que imaginamos no outro, mas vai ter em nós. Seremos nós, principalmente, os afetados. Por isso, então, o perdão é um remédio de aplicação ilimitada. Mas talvez a gente já pense um pouquinho. Mas se assim, será que a gente vai passar por bobalhão? Agora vamos fazendo qualquer coisa, a gente vai imediatamente tentar perdoar, fazer todo esse processo? É claro que empreenderemos esforços para que o perdão se concretize. Mas perdão não significa se tornar ingênuo. O ato de perdoar, de exercer a misericórdia, não significa que a gente vai ser bobos, que vão passar a perna na gente a qualquer momento, por qualquer motivo. Para isso existe uma outra virtude, que inclusive aqui a nossa querida companheira Solange leu na página evangélica de hoje da abertura. A indulgência. Este capítulo, ele fala principalmente de duas virtudes que não são a mesma coisa. Embora muitas vezes a gente faça uma mistura. A primeira nós já mencionamos, é o perdão. A segunda é a indulgência,
que não é a mesma coisa que o perdão, significa outra coisa, que vamos ver daqui a pouquinho. Além disso tudo, que nós aqui já mencionamos no estudo dessa manhã, existem ainda outros motivos para desejarmos utilizar esse remédio do perdão, e que Allan Kardec colocou no item reconciliação com os adversários. Então ele traz uma citação evangélica, né, que faz essa recomendação de reconciliar-se com os adversários e explica ela dando motivos fundados também na doutrina espírita. Então, no número 6, ele vai dizer o seguinte: na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Porque o que citamos até esse momento foi um efeito moral. Questão de usar o perdão como um remédio, questão de não deixar que isso nos afete, que nem o menino que ficou sujo para tirar o carvão, a questão da lei que é de misericórdia para conosco e pede que tenhamos misericórdia para com os outros. Isso são efeitos morais. Mas a coisa não se resume apenas a um efeito moral. Aí diz Kardec, há também um efeito material. Material de ser na matéria, no corpo físico. Efeito nos encarnados. E ele explica assim, ó. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz, morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam uma certa gravidade, como subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivos pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então existe um efeito material, que é o fenômeno da obsessão. Ora, se tivemos rixa com alguém, e esse alguém vem a desencarnar, vem a falecer, se guardou rancor, tão só porque morreu, porque ocorreu o fenômeno da desencarnação, o rancor não vai evaporar do nada. O ódio que porventura foi guardado, não vai desaparecer assim. E muitas vezes, dependendo da complexidade da situação, vai perdurar por muito tempo. E é parar para pensar, muitas vezes, quantas vezes nós mesmos não guardamos mágoa, ressentimento, indignação, revolta, de fatos ocorridos há muitos anos, e que a gente não esquece. Então, só por retornar ao mundo espiritual, isso não vai também acontecer. E muitas vezes, essas revoltas, essas indignações, passam a se constituir de perseguições espirituais, de tormentos aí mentais, potencializados pelaquela ferida que não foi aplicado o remédio do perdão. Então, existem efeitos materiais, e nesses casos, os indivíduos vão se sentir corporalmente. Primeiro, como afeta a questão dos pensamentos, existe aquele velho ditado: mente são, corpo são. Se a nossa mente não está em dia, se não está boa, o corpo sente.
E isso facilmente podemos constatar qualquer um. E com o passar do tempo, se isso vai se intensificando, vai se refletindo na saúde orgânica. A pessoa vai realmente adoecendo. Vão surgindo quadros depressivos, vão surgindo vários transtornos que aumentam a carga por conta daquela rixa que não foi resolvida. E isso pode sim se arrastar por muitos anos. Existe um relato muito interessante, que várias vezes eu particularmente tenho uma preferência por ele, que está relatado no livro As Mãos de Minha Irmã, do escritor Hermínio Miranda. É um relato que eu acho interessantíssimo por trazer esse aspecto do ressentimento, do ódio que não foi superado. E o quanto muitas vezes ele é um pouquinho dúbio. E o quanto que a gente gosta também de distorcer os fatos e a história a favor da nossa versão. O que é relatado nesse livro? No primeiro capítulo. É a história intitulada A Filha de Ro-san. E ele começa relatando que um casal que passava aí por certos problemas na sua vida conjugal, procurou, certa vez, uma sociedade espírita, por conta da problemática que estava tendo. E aí foi encaminhado ao atendimento fraterno e começou o tratamento espiritual, desobsessivo. Na parte da reunião mediúnica, onde os espíritos desencarnados podem receber tratamento e orientação, se manifestou um espírito que se identificou como sendo de alguém que havia morado na Espanha, tinha um título lá de barão, de duque, conde, um título nobiliárquico, e se identificou como o pai da moça, ou seja, da mulher daquele casal, aqueles dois. E ele era um senhor, assim, de vastas terras. Numa época em que havia reis, havia toda aquela divisão na Europa, assim, perto ali mais ou menos da Idade Média. Tá? E ele começou a contar a sua história. Então, ele é senhor, ele é rico de vastas terras, e tinha então essa filha, que era a moça aí do casal hoje. E certa vez, por haver uma guerra nas redondezas, ele recolheu em sua residência um jovem que fugia da guerra, que era, no caso, o marido de hoje, o rapaz que havia consorciado com essa senhora. E passou, assim, a tratá-lo como filho. E passou-se muito tempo, né? E mais ou menos a gente pode deduzir o que aconteceu. Era um senhor muito rico, tem uma filha só, recolhe um jovem, os dois têm razoavelmente a mesma idade, estão vivendo num recanto lá da Europa, afastado, uma zona quase rural, não existem muitas pessoas, só juntava A mais B, que um se apaixonou pelo outro. Só que ele relata que em dado momento, esse rapaz o assassinou, roubou sua herança e fugiu com a filha. E era essa, né, o motivo pelo qual ele nutria o verdadeiro ódio, principalmente dele. Tá, muito bem, conversa vai, conversa vem. É convidado esse espírito a relembrar o seu passado, antes dessa existência na Espanha, porque afinal somos espíritos aí milenares. E aí uma coisa muito curiosa aconteceu, que ele passa a relatar, essa reunião mediúnica, uma vida ainda anterior, no Laos, que é um país ali vizinho da China, provavelmente num tempo que ainda pertencia ao Império Chinês, ao Império Mongol. E nessa vida, este que era o senhor de terras, se vê como um jovem guerreiro fugido de uma guerra. E fugindo dessa guerra, ele encontra uma vasta produção de arroz. E nessas terras, ele é acolhido como filho. E o dono das terras tem uma filha.
que, né, está solteira, é uma jovem, tem essa idade muito próxima. E o que acontece é bem fácil também de adivinharmos. No caso desta vida, ele se apaixona pela moça, só que não é recíproco, ele tenta forçar a relação, a jovem vai a óbito, então ele resolve roubar o dinheiro do seu senhor e também matá-lo. E era casualmente essas duas personagens, as mesmas da trama da Espanha, só que com papéis trocados. E então, após a recordação desses fatos aí bastante angustiantes, né, bastante chocantes também, ele resolve fazer uma confissão. Que, na verdade, ele não tinha, assim, relatado a história completa. Quando aconteceu o episódio da Espanha, ele agora confessa que o rapaz que ele havia recolhido pediu a mão da filha em casamento, lá com todos os requisitos necessários à época, com toda a formalidade exigida. Só que ele disse não, porque esse jovem que ele havia recolhido não tinha sangue azul. Era um João ninguém, assim, não tinha um sobrenome famoso, não era alguém ali da realeza. Por conta disso, deu do que deu. Obviamente que o rapaz não é assim, não fica liberado, não fica excusado do crime que cometeu. Ele vai responder perante a lei. Mas vejamos que aqui foi tecido todo com cuidado. As peças foram colocadas no tabuleiro de modo que o perdão fosse aplicado. E de forma ainda natural. Porque na existência da Espanha, esse senhor fez o mais difícil. Recolher um desconhecido na sua casa. Vejamos, esse era a coisa mais difícil. É só se colocar no inglês. Será que se fosse nós, a gente ia recolher um completo estranho em nossa casa, fugir da guerra ainda? O mais difícil ele fez. Mas o mais fácil, por orgulho, não. E aí resultou em mexer com coisas que era melhor que tivessem ficado não mexidas. Como relata, então, o nosso querido Hermínio Miranda, nesta obra, As Mãos de Minha Irmã. Por isso que a reconciliação com os adversários é do nosso interesse. Vejam só esses três espíritos do relato do livro As Mãos de Minha Irmã, quanto tempo eles ficaram enovelados. Ficaram ali presos a uma trama de ódio, de crime e de vingança, que não teve uma solução como deveria ser. Agora, se eles tivessem se perdoado, se tivesse aplicado esse remédio salutar que o Evangelho nos indica, tudo isso teria sido resolvido muito antes. Não estariam nessa teia tão complexa. Vejamos ainda que, apesar de tudo, o perdão ainda é o remédio. Claro, cada personagem, com os crimes e os erros que cometeu, vai se haver com a lei de Deus. O perdão não anula a justiça. O perdão não pode ser o contrário da justiça. Assim como a justiça não pode anular o perdão, porque senão é apenas vingança. Por isso, finalmente, o perdão tem que ser ilimitado. 70 vezes 7 vezes.
até que a solução realmente se concretize, até que a solução realmente se materialize. E os espíritos envolvidos possam realmente seguir em frente, livre das teias do passado. Andando um pouquinho aqui mais adiante, Kardec ainda vai nos dar outros motivos, e aqui ele vai começar a abordar a questão da indulgência, que nós ainda não abordamos. Estamos ainda mantendo aí o suspense, o que é essa tal de indulgência. Então ele vai escolher outra passagem evangélica, que ele vai agrupar nos itens sob o título O Argueiro e a Trave no Olho. E aí ele traz a seguinte passagem evangélica: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não consegues ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tens no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Então são palavras de Jesus, que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Então primeiro vamos tentar entender o que Jesus quis dizer nesse caso. Cisco no olho, ou argueiro, a gente sabe o que é. Todo mundo já teve um cisco entrando no olho, que é algo até bem desagradável, incomoda. Quando ele disse trave, é uma trave mesmo, tá? Ou seja, um trambolho assim na nossa cara. E aqui eles mostram muitas vezes a contradição de nós, seres humanos. A gente observa alguma coisa no outro, uma coisa que até realmente incomoda, mas que é um cisco. E não observamos um trambolhão bem na nossa fuça, bem na nossa cara. E aí Kardec vai dar as seguintes explicações, número 10. Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse algo fazer o que faço? E, incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, a primeira coisa que está relacionada ao fenômeno, à virtude da indulgência, é essa observação alheia. A primeira coisa relativa à indulgência é prestarmos atenção às nossas imperfeições. Porque é mais ou menos como na história que relatamos da filha de Roçã, lá no livro As Mãos de Minha Irmã. A gente muitas vezes dá assim, uma coxambrada na história. A gente dá uma ajeitadinha para ficar mais favorável a nós. Que nem Roçã fez. Não contou lá que o rapaz foi lá e realmente pediu a mão da moça. Esse fato ele ocultou. E contou, ressaltou, destacou aqueles que eram mais favoráveis ao motivo que ele mantinha o seu ódio, seu processo de vingança. Embora esse detalhe que ele esqueceu, vamos dizer assim, favoravelmente esqueceu, mudava completamente a interpretação que damos da história. Então esse é o primeiro ponto. Então, às vezes por orgulho, por vaidade, por achar que assim, a nossa imagem vai ficar prejudicada de alguma forma, a gente deixa passar muita coisa. Várias imperfeições que nós temos, encontramos justificativas, aquelas bem esfarrapadas, mas nas quais nós acreditamos.
Só nós acreditamos. As outras pessoas conseguem ver que a coisa é bem séria. Mas nós nos auto-iludimos. Com relação ao outro, a indulgência tem algo bem peculiar. Primeiro de tudo, a indulgência, quando diz não vê o cisco do outro, você não comenta sobre o cisco, não é não ver com os olhos materiais. Porque vamos pegar o fato até de forma bem concreta, quase assim ao pé da letra. Se a pessoa realmente tem um cisco no olho, tem alguma forma a gente não ver? Não tem. Porque ou a pessoa vai começar a coçar o olho, ou vai aparecer uma vermelhidão, ou a gente vai ver ali o pontinho no branco do olho. Não tem como não enxergar. Agora, o que nós fazemos quando com os olhos enxergamos a coisa, aí é que está se seremos indulgentes ou não. Porque se eu enxergo o cisco do outro, que realmente é uma coisa que incomoda, é uma coisa que tem que ser removida, o cisco não pode ficar no olho. Se eu não falo nada para a pessoa, mas falo para os outros, eu estou enxergando o cisco do outro por lentes bem exóticas. Por lentes assim, bem distorcidas. Agora, se eu enxergo o cisco no olho da pessoa e falo com vistas a que ele mesmo possa retirá-lo, possa realmente tirar aquele incômodo, aí eu estarei começando a aplicar a indulgência. Aí sim eu estarei tendo uma atitude conforme o Evangelho. Porque na nossa vida, é óbvio que nós vamos enxergar as imperfeições das outras pessoas. Porque há fatos em que as imperfeições são muito gritantes, são muito patentes. Por exemplo, tem várias pessoas que defendem abertamente a violência, que defendem abertamente atitudes até morticidas, acabar com outros, aí tem que morrer mesmo, e outras coisas desse quilate. Obviamente, a gente não pode ter a ilusão de dizer, não, mas ele não está querendo dizer isso, ele não fala por mal, ele quis dizer outra coisa, não, a pessoa quis dizer com todas as letras mesmo. Mas o que é que vamos fazer após isso? Primeiro de tudo, Kardec nos coloca numa posição para nos defendermos, olharmos para as nossas imperfeições, para não esquecermos de que somos imperfeitos e também para não aumentarmos aquilo que o outro tem. Porque muitas vezes pode ser um problema, o outro também pode ter uma trave, mas muitas vezes pode ter só o cisco. O que não podemos é transformar o cisco de outro em trave. Aí não dá. Para evitar que façamos isso, é necessário olhar para as nossas próprias imperfeições. Tem um relato do livro Nosso Lar, de André Luiz. Esse capítulo não tá no filme. Que André Luiz já está trabalhando na cidade Nosso Lar, ali na parte das câmaras de retificações. Ele acolhia as pessoas ali, elas ficavam em tratamento, né? Esperando uma melhora, esperando assim que a pessoa se arrependesse, que tivesse assim, uma mudança de pensamento. E nesse capítulo, agora só não trouxe o número dele, mas se não me engano é o capítulo número 20. A Narcisa disse, vai chegar a Pauline, que é a filha aqui de um dos nossos atendidos, e ela é uma filha muito dedicada. A moça chega, né, preocupada com seu pai, que estava ali recebendo o tratamento, e era um doente que André Luiz ainda não tinha tido contato. E quando ele chega, vai lá junto com a Pauline para visitar o seu pai, que estava enfermo, em Nosso Lar, né, ele leva um susto. Porque o estado do doente era, assim,
miserável. Era assim, rugas profundas, o ser meio retorcido, assim, uma aparência bastante desagradável. E ele leva aquele choque. Ele leva, pensei, bem, mas que criatura é essa que está nesse estado assim? O que não fez, né, para estar assim, estropiado praticamente? Mas aí cai a ficha dele. Aí ele usa de indulgência. Porque ele lembra, tá, mas e eu quando cheguei? Será que eu não estava pior que ele? Porque ele também havia passado por um processo de reabilitação no centro de tratamento de Nosso Lar. Também chegou numa situação muito difícil. Quando ele pensa isso, ao olhar de novo para o enfermo, para o velhinho que ali estava, recebendo a visita da filha, ele passa a observar e a entender aquela criatura de uma forma diferente. Em vez daquela aparência lhe causar repulsa, começa a lhe inspirar piedade. E em vez de enxergar praticamente como um monstro lá que fez horrores, começa a enxergar como um irmão necessitado de tratamento. Aqui tem a implicação do que é indulgência. Vejamos, em nenhum momento André Luiz fala assim, não, ele está lindo, maravilhoso, está curado. Não, está vendo que a criatura está passando, está numa situação complexa, difícil, delicada. Mas entre a primeira ideia que lhe causa repulsa e a segunda que lhe inspira misericórdia, existe o fenômeno da indulgência. Porque ele olhou para si mesmo. Ele lembrou de como tinha chegado. Ele lembrou que talvez estivesse até pior do que aquele ali. Então é isto que é utilizar, é isso que significa a lição do arqueiro e da trave no olho. É isso que realmente vai ser a verdadeira indulgência. Não é a gente ser ingênuo e fingir que as coisas não estão acontecendo, mas é colocá-las no seu devido lugar e dar uma interpretação justa, que proporcione solução para o problema da pessoa, e não comentários sem necessidade, que resultam em fofoca, em mexerico, que prejudicam a imagem da pessoa, que aumentam a coisa, fazem o cisco e a trave. E aí, então, já para irmos até para as nossas considerações finais, vamos ver, então, o item, a indulgência, lá nas instruções dos Espíritos, no número 16. E aí o Espírito que ditou esta mensagem vai dizer o seguinte: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros. Aqui no sentido dela não fica procurando os defeitos. Não fica tentando achar pelo em casca de ovo, como a gente diz. Tentando achar cisco em olho que está limpo. Mas ele complementa. Ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, veja só. O espírito protetor aqui, José, espírito protetor, diz o seguinte: a indulgência não vê, mas é no sentido de não procura. Mas quando vê, quando a coisa assim é realmente patente, quando o outro realmente tem uma trave, ele não procura divulgá-los. Procura não passar adiante, deixar em evidência maior ainda aquela imperfeição, aquele defeito de outra pessoa. E ele segue. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, ou seja, nossa, da pessoa que viu isso. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que,
com a aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida habilidade. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? O que significa, afinal, ocultar essas imperfeições, esses defeitos? Será que dá uma mentidinha assim para o outro sair bem? Não. E aqui vai vir a verdadeira essência da indulgência. Evitar que esta imperfeição do outro atue. Vamos nos valer de um exemplo para ficar bem claro. Digamos que a gente tem lá uma comadre, um compadre, que é assim, meio fofoqueiro. E a gente sabe, né, pela convivência, né, que ele gosta, assim, de, como a gente diz no popular, tem a língua meio comprida. O que significa ocultar isso? Evitar que ele, num grupo, numa roda de amigos, entre os parentes, comece a fofocar. Então, por exemplo, se vai surgir um assunto lá, a gente sabe que a pessoa vai começar, é a gente com delicadeza, com elegância, com gentileza, mudar de assunto. Se, por exemplo, nós temos um conhecido, um vizinho, um amigo, que adora uma rixa política, tá? Vamos dizer, muito em moda. O que a gente tem que fazer? Evitar que esse assunto venha à baila. Porque a gente sabe, se ele vir, o outro fatalmente vai cair. É isso que é ocultar a imperfeição de outrem. É evitar que essa imperfeição faça mal para a própria pessoa. É isso que é indulgência. Ela acontece antes do problema se concretizar. Quando o problema acontece, vamos dizer, a rixa política, né? Qual é a solução? A gente já viu. Está lá no início do capítulo. Perdão. O remédio. Se a gente quer que isso não aconteça, que essa imperfeição vá gerar um conflito, a gente tem que usar a indulgência. Usar esta habilidade, com toda essa elegância, com todo esse trato, para evitar que o fato aconteça. De uma forma bem resumida, nos valendo aí de um exemplo da saúde, o perdão é o remédio. A indulgência é a vacina, que evita que o problema vá acontecer, que evita que uma intriga vá nascer. E o Espírito ainda diz o seguinte: e quando acontece, ele encontra uma desculpa, ou seja, encontra uma forma de sair daquela saia justa. Sempre usando a verdade. Sempre usando algo sério, verdadeiro. Não com subterfúgio, não com coisa assim, com qualquer desculpinha que a gente inventa ali. Não. Com respostas verdadeiras. Porque a gente não pode ser indulgente e mentiroso ao mesmo tempo. Uma coisa é o contrário da outra. É somente ser indulgente com a verdade. É uma postura realmente de vigilância. Então, tomando o exemplo que pegamos antes, a rixa política, se aconteceu, a gente procura encerrar o assunto de uma forma, assim, olha, isso aí agora nem adianta discutir, a gente não vai conseguir mudar nada. E é uma postura verdadeira. Se a gente só ficar lá batendo língua, discutindo, gastando saliva, não vai saber nada. Então, a gente diz isso, encerra o assunto e muda. Pronto. Porque também, tendo essa ação indulgente, muito do mal seria cortado na terra. Porque muitas das coisas que acontecem, que muitas vezes assim nos atormentam, deixam as coisas mais tensas, é o prolongamento do que aconteceu. São os comentários, o falatório. Isso gera sempre, parece que a coisa assim, nunca vai acabando, sabe? E muita gente começa a ter conjecturas, ter teorias da conspiração, a gente vai aumentando a coisa, que era uma coisa de nada, e vira um monstro de 7 cabeças. E o benfeitor espiritual ainda segue, vamos só um pouquinho mais à frente, para terminar a mensagem dele. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de se atenuar tanto quanto possível.
Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios. Apenas conselhos e quase sempre velados. Então, isso aqui é a elegância, o jeito, o tato que se tem que ter. Para que, obviamente, o outro não saia magoado e piore a própria situação. Porque comentar, muitas vezes, ou ter que tratar de algo que é imperfeição do outro, é algo bem delicado. A pessoa pode ter uma má interpretação e virar tudo do avesso. Como no caso, falamos antes, se a pessoa é, por exemplo, fofoqueira, ele não pode dizer, então vai ter uma fofoqueira, para com isso. A pessoa vai se virar contra nós, não vai ter o efeito que desejamos. Então é necessário um tato, um jeitinho para que a coisa aconteça. E mais à frente diz, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupais com o que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? E aí ele vai encerrar um pouquinho mais à frente. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Por que a indulgência atrai, acalma e ergue? Primeiro, ela atrai porque as pessoas sempre vão se aproximar. Vão sentir que somos alguém de confiança. Que muitas vezes a pessoa carrega problemas tais que ela não encontra um coração que ela se sinta confortável para se expressar, para colocar muitas vezes as suas próprias questões íntimas. Ela acalma porque quando perante as nossas imperfeições nós temos certos temores. Muitas vezes não conseguimos dimensionar corretamente. A gente não consegue fazer um julgamento racional. E a gente precisa de ajuda de alguém que está de fora. E só pode ser de alguém que é indulgente. Não vai ser alguém que vai nos botar lá no chão. Aí não adianta. Tem que ser alguém que aponte um caminho. E ela ergue. Porque a pessoa que recebe a indulgência, pois ela encontra forças para seguir em frente. Para poder solucionar o problema que tem as suas questões íntimas. Ao passo que o rigor desanima, acaba tirando o ânimo, as forças da pessoa, afasta, porque se a pessoa só é rigorosa, não tem quem aguente. Tem que haver uma certa flexibilidade. Não que o rigor seja algo ruim. Essas situações, claro, temos que ser rigorosos, mas na medida justa. E irrita porque não soluciona absolutamente nada, tão somente a aplicação do rigor. Meus amigos, meus queridos irmãos, eram essas nossas palavras para o estudo da nossa reunião de hoje. Tem muitos outros desdobramentos neste capítulo, ao qual convidamos todos a lê-lo, estudá-lo, meditá-lo e fazer os esforços necessários para aplicá-lo nas nossas existências. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. O nosso agradecimento, então, ao Daniel por este momento, por estas reflexões e que saibamos usá-las no nosso dia a dia. Façamos, então, a nossa prece de encerramento, agradecendo a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, desse esclarecimento tão racional, tão lógico, que nos traz, então, a necessidade da mudança interna, de nós mesmos nos avaliarmos, nos cuidarmos, de sermos, sim, indulgentes para com os nossos semelhantes, mas rigorosos nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas palavras. Obrigado, Senhor, por todo o tratamento que aqui recebemos nesta manhã. E te pedimos licença para dar este estudo desta manhã, deste capítulo, por encerrado. Que assim seja. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até o próximo domingo.